Capricórnio. Capricórnio, esse mês vai ser um mês bastante importante, porque é um mês eu diria que é um dos meses mais importantes do ano, como mudança, como coisas novas acontecendo. E a primeira carta que sai para vocês é a carta do Sol. A carta do Sol, quando ela vem, ela traz oportunidades, né? Ela traz sorte, traz realizações e traz também, quando a gente fala, né, 159, ele faz uma triangulação que mostra o quanto vocês vão lidar com questões ligadas à fertilidade, à criatividade. Pode indicar algumas mudanças também no trabalho, mas são mudanças em busca do que vocês desejam, do que vocês estão querendo, do que vocês estão buscando. No lar, na casa, muitos de vocês estão desanimados, cansados, e aí ele mostra oportunidades profissionais que podem trazer um novo ânimo. Então, alguém chega, fala algo que... eu vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Sabe quando alguém chega e fala de um bebê novo, uma criança nova? Porque ele fala assim, ou eu não me sinto preparado para isso, ou é a indicação de uma criança nova no meio, que seria muita responsabilidade. E na casa do filho mostra uma indecisão, uma necessidade de tomada de decisão. No jogo, normalmente, a gente marca a Imperatriz como a carta que corresponde a um bebê, uma criança, uma gravidez. Mas aqui ele mostra um início novo, coisas novas chegando. Então eu diria que existe essa possibilidade no ar, né? Se a gente não estiver falando em filhos, a gente está falando em um projeto novo, como se fosse um filho. Vamos considerar um pintor, quando ele faz uma obra de arte nova, é um filho novo. Algo que eu faço do meu trabalho, uma reestrutura, como se fosse algo novo que eu estou criando. Ele mostra novos inícios e novas possibilidades de ganho financeiro, porque financeiramente vocês estão um pouco frustrados, até decepcionados, e o capricorniano normalmente trabalha bastante. Ele fala que é um bom momento para viagens, né? Planejar e viajar, tanto próximos como mais distantes, mas é um momento favorável para viajar. E ele mostra, assim, é como se a cabeça não desse... Sabe, assim, o meu mental está muito sobrecarregado, eu acho que seria isso. Ou por um curso, ou por uma especialização, ou só por preocupação, mas ele fala desse mental muito agitado, muito preocupado, planejando coisas, e aí ele mostra mais desanimados, mais frustrados, talvez assinatura de papéis ligados à casa, ao lar. Muitos de vocês talvez tenham que mudar de casa, ou então pode significar o seguinte, eu quero uma aliança, eu quero um relacionamento mais estável, e eu não vejo nesse momento essa possibilidade. Isso gera uma certa frustração. E um certo recolhimento também, porque vocês vão ver que não vai ter muito diálogo com o parceiro. Uma indecisão, um momento em que vocês vão precisar tomar uma decisão com relação ao romance, com relação ao par. Para muitos de vocês, por exemplo, pode indicar uma mudança de trabalho onde se rompe um relacionamento. Mas aqui não aparece o rompimento do relacionamento, aparece a necessidade da decisão. É diferente, né, nesse momento. E aí ele fala, avaliando, repensando e se sentindo assim,
Sabe, quando eu não me sinto feliz, eu não me sinto satisfeito. E aí a gente fala, momento de reavaliar, repensar, para poder tomar uma atitude. No trabalho, a necessidade de uma nova estrutura, muita angústia, muito medo. E ele fala, um momento de transformação para não sofrer mais. Pode acontecer uma mudança com um novo contrato de trabalho. E aí ele fala, a busca do amor, do desejo, de carinho, sabe, de estar mais acolhida pelo outro. Ele fala um momento de cura emocional, se sentindo mais sozinho, mais isolado. Não é um momento favorável para aplicação, para arriscar o dinheiro em algum investimento, mas é um momento excelente para terapia, para poder avaliar as coisas, para poder fazer essa transformação interna. A gente usa com essa carta, a gente fala muito assim, morre o velho e nasce o novo. Então é um momento de que até uma herança você pode receber, mas o mais importante dessa carta é essa transformação interna, do que é importante para mim de verdade, para que eu possa perceber que está tudo pronto, é só uma questão de agir. Mas esse desânimo não está deixando vocês enxergarem. E aí ele fala, espiritualidade trazendo possibilidades de viajar, possibilidades de um curso diferente, possibilidade de inovação na vida de vocês, uma mudança no profissional e no social, oportunidade que chega de uma forma rápida, e ele diz assim, um momento de saber se expressar. Vocês vão ter uma oportunidade profissional provavelmente trazida por um homem, tá? Ele mostra um homem proeminente, um homem de posição. E aí ele fala, muitos conflitos para serem solucionados, mas a médio e longo prazo, vocês vão poder reavaliar, planejar e definir um objetivo a médio e longo prazo com as parcerias que vocês vão, assim, definir agora que são boas para vocês. No inconsciente, ele fala que muitos de vocês estão querendo fugir da realidade, tendo atitudes infantis, né, agindo como crianças, não agindo de uma forma madura. E aí ele fala, para isso é necessário que vocês tenham novos valores, né, para poder ter equilíbrio, porque nada de ruim vai acontecer. A espiritualidade está aqui protegendo vocês, mas precisa ter um olhar mais maduro. Outra vez ele traz a intensidade do momento, essas oportunidades que chegam. É muito importante controlar o gasto e o ganho, né? Deixar as coisas acontecerem de uma forma mais leve no dia a dia, sem querer controlar tanto. E ele mostra essa coisa do invisível, mostrando essa insatisfação para que vocês criem a mudança. Outra vez ele mostra os amantes, então a possibilidade da gente estar falando ou num triângulo afetivo, ou então na chegada de uma pessoa nova na vida de vocês. Ele fala que é muito importante seguir o que a sua intuição fala nesse momento para essa reestrutura do dia a dia. Para muitos isso pode indicar uma questão de saúde, pode indicar até uma cirurgia, mas ele diz assim, uma necessidade de uma estrutura interna. Por que eu falei trabalho? Primeiro porque aparece essa carta ligada ao trabalho e o que está por baixo aqui é a carta da justiça. A carta da justiça normalmente fala em contratos, em negócios. Por isso que eu não me referi à saúde, eu acho que tem mais a ver com a questão profissional. Mas por isso que a gente diz, o voltar-se para dentro, o olhar as oportunidades, é o sentir, né? A gente sente as situações.
E ele fala, perceber que você faz parte desse todo e que não tem tanto controle assim. Não adianta ficar nessa posição política que não é verdadeira, porque as pessoas se afastam. E aí ele fala, a busca de amizades, de estrutura, de coisas juntas. Ele fala que é muito importante essa coisa de não carregar o fardo. Carregar, eu falo assim, não carrega a bagagem que não é sua, né? Porque é como se vocês fossem olhar a médio e longo prazo, o que eu quero para a minha vida se eu vou querer ficar levando a bagagem do outro. Porque, na verdade, o que ele sinaliza aqui é que as atitudes estão sendo mais ligadas à culpa do que ao amor. E a gente tem que funcionar pelo amor e não pela culpa. Então vamos lá, vamos ver. No tarô da Lua, ele diz, é muito importante colocar os limites. Ele fala da paciência dos resultados que chegam aqui para vocês. Entender que o outro é só o reflexo do que eu tenho internamente. Um momento de ação, de sair desse desânimo, de sair dessa apatia, de sair de deixar o outro controlar a minha vida e confiar nessa criatividade, né? Confiar nessa coisa mais leve de se divertir, de brincar, de se divertir mesmo, né? Ter prazer na vida. Agradecer a tudo que recebeu em dia a dia, na saúde, no trabalho. Ele fala de perceber o poder que chega através das associações, dos relacionamentos. Ao invés de resistir, deixe a transformação acontecer. Fique leve, porque ele mostra um final de sofrimento e de preocupações se você soltar. Se trouxer leveza, vai ficar nutrida, vai ficar feliz e mais alegre nesse novo caminho que se apresenta. Como se a vida fosse fazer uma mudança. E que para isso é preciso ter discernimento, é preciso ter uma abertura, olhar de uma outra forma, para aproveitar esse sol, essas oportunidades que estão chegando aqui para vocês. Então vamos ver qual é a carta conselho do mês para o capricorniano. E ele diz, a partir de agora, eu sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Um bom mês para você. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim. Sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho que sempre estiver.